Uma bênção, viu? Obrigado por cooperar com a unção. Deus tem preparado para nós um bom tempo, queridos. Deus tem preparado para nós algo sobrenatural. Ele tem uma boa agenda. Ele já sabia que você estaria aqui, que eu estaria aqui também, né? E eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Falar um pouco com você sobre família. Todos nós que estamos aqui somos família, amém? Nós sabemos que no que dependia de Deus, Ele já fez tudo e Ele já concluiu tudo. Ele terminou tudo o que tinha para fazer com a humanidade no que diz respeito ao futuro dela. Aquelzinha cheia para tu. No que diz respeito à humanidade em Cristo Jesus, né? Cristo Jesus, ele disse, olha, está consumado. Então, nós entendemos, queridos, que em Cristo, o que a humanidade precisava tinha sido providenciado. Amém? E aí, é claro que o Senhor, Ele não nos deixou só. Ele disse, eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, você não vai ficar sozinho. Eu vou rogar a Ele, Ele vai enviar um semelhante a mim, que vai estar agora com você, que vai lhe direcionar por toda a verdade, que vai lhe guiar por toda a verdade, né? E nós entendemos, queridos, que toda a verdade é a palavra. Amém? Então, quando eu olho para algumas circunstâncias ou algumas situações que nós passamos aqui na terra, nós precisamos sempre pensar, no que diz respeito a Deus, está tudo certo. A palavra não muda, Ele não muda. Amém? A palavra continua funcionando hoje. Amém? Mas deixa eu lhe dizer algo, eu também preciso funcionar. Não é? Eu também tenho uma responsabilidade. Aprove ao Senhor, queridos, por muito nos amar, por muito amar a humanidade, não criar robôs, não criar bonecos. Ele criou homem e mulher. Ele criou uma humanidade. Deu a essa humanidade uma capacidade que a nenhum outro da criação tem, que é de pensar e concluir coisas. Amém? E nós precisamos, como igreja, entender qual é o propósito desse ajuntamento. Você não está num lugar comum, você não está com pessoas comuns. Amém? Eu costumo sempre lembrar, cada vez que eu tenho a oportunidade, de que a pessoa que está sentada do seu lado carrega uma unção única. Amém. Necessária para a sua vida. É por isso que Deus inventou, queridos, esse negócio de se juntar todo mundo. Não é verdade? Porque a gente podia estar em casa agora, todo mundo orando, todo mundo cultuando. A gente passou por um período desse jeito, sabe que não funciona? Por quê, amados? Porque tem uma unção que ela é exclusiva para um ambiente coletivo. Não é? É bom a gente sempre lembrar que Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele encontrou os discípulos dele numa casa. Na verdade, aqueles discípulos estavam com medo. Jesus tinha acabado de ser crucificado e eles estavam ali com medo do que os romanos tinham feito, né, com os cristãos. E estavam ali reunidos. E Jesus apareceu ali, no meio deles. Foi aquela aparição que Tomé não estava, né? E aí depois, num segundo momento, Tomé estava nessa reunião. Eu disse que no primeiro momento, Tomé faltou o culto, né? Aí Jesus apareceu para ele, se apresentou. Mas no segundo domingo, Tomé estava lá, né? E teve essa experiência também com Jesus. Mas o fato, queridos, é que nós não estamos aqui num ambiente comum, nem num horário comum. Eu não quero aqui trazer para você... E eu sei que você não está acostumado a ouvir nesse lugar um evangelho de flores. Eu sei que Deus, Ele já deixou uma promessa para mim e para você, dizendo que a nossa família ela é abençoada. Amém. Mas existem coisas que nós precisamos cooperar com Deus. E eu quero compartilhar com você de algo que surgiu no coração de Deus desde a criação do homem e Ele... colocou isso como um padrão dentro da família. E o padrão que precisa funcionar na família se chama exemplo. Amém? A nossa vida, ela é para espelhar o evangelho. A nossa vida é para pregar o evangelho. Não é só a nossa boca.
Porque quem falava muito bonito e quem pregava a lei muito bonita eram os fariseus e os doutores da lei. Jesus chamava tudinho de hipócrita. Por quê? Porque eles falavam, mas não faziam. Então, quando nós vemos a criação de Deus, Deus vai dizer lá em Gênesis, eu queria que você abrisse a Bíblia lá no começo, porque se é para falar do padrão da Bíblia, eu aprendi com o apóstolo Bud que a gente tem que ir para o início. Porque o pecado estragou, queridos, com aquilo que estava no coração de Deus para o início, mas Jesus veio. Amém? E restaurou o padrão. Amém? Vocês vão ter que me amar muito, viu? Porque a gente está saindo de uma maratona de voz e a gente continua aqui firme, tá? Então, de vez em quando eu vou molhar as palavras. Então, Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver aqui no versículo 26, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E abençoou, e Deus os abençoou, ele disse: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Muito bem. O que está muito claro aqui para a gente é que Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem, a parte física, a semelhança, a parte interna. Olha só, Deus, ele se colocou como um padrão. Ele disse: aquilo que eu sou, eu já vou passar para o homem. Aquilo que eu sou, eu já vou colocar como uma semelhança ao homem. Entenda, não é igual, é semelhante. Você foi feito à semelhança de Deus, não é? Isso é o que estava no coração de Deus. O homem vai ser o meu padrão. Eu vou ser o exemplo e ele vai ser a minha imagem e ele vai ser a minha semelhança. E nós entendemos que o homem, ele traiu a Deus. O pecado entrou na humanidade e aquele olhar para o padrão foi desviado. Aquele olhar para o padrão agora saiu da rota. Agora o pecado estava reinando no homem, no coração. Mas Jesus veio. Amém. E ele vai restaurar de volta essa conexão. Ele vai trazer o homem agora para o padrão original. Ele vai trazer o homem agora para o início de como eram as coisas. Só que agora o homem tem na carne, ele tem na pele agora o pecado. E o corpo agora que carrega uma parte, né, uma natureza pecaminosa, agora precisa ser alinhado pelo Espírito. Porque agora o homem nasce de novo pelo Espírito, não é assim? A nossa alma, ela é alinhada com a palavra cada dia, renovando na Bíblia. E o corpo você manda nele e ele obedece. Amém? O corpo você coloca ele no lugar alinhado com a Bíblia. Mas olha, Deus diz assim: eu sou o padrão. Quando ele vai falar sobre o homem e a mulher juntar-se um ao outro, ele vai estabelecer o mesmo padrão, porque ele diz: vocês agora vão fecundar e vocês agora vão multiplicar. Olha, se o padrão está estabelecido, a multiplicação que Deus estava falando era dentro desse padrão. Sim ou não, amados? Muito bem. O que eu quero trazer para vocês é que quando nós nascemos de novo, em Cristo Jesus, o padrão de Deus começa a operar em nós. Existem aqueles que são novos na fé. São os nossos bebês espirituais. Esses têm o espírito completamente restaurado instantaneamente,
Mas tem toda uma natureza que ele precisa agora alinhar com a Bíblia, não é assim? O novo nascimento, ele vai trazer para mim e para você uma necessidade de aprender a falar direito. Porque agora a gente falava de uma forma, e agora, segundo a Bíblia, nós vamos falar de uma outra maneira, não é assim? Então, os bebês, eles precisam aprender a falar, é ou não é? Eles precisam aprender a andar, não é assim? Eles erram com muito mais frequência do que quem tem uma certa maturidade. Então, meu olhar e o seu olhar, para aqueles que estão nascendo, os bebês espiritual, nós precisamos entender algo. Eles vão precisar tomar leite. Não é assim que Paulo dizia? Vamos precisar tomar leite. Agora, mas deixa eu dizer a você, se eu continuasse na minha vida natural, tomando leite, na dosagem que eu tomava, na medida que eu tomava quando eu nasci, certamente eu não estaria aqui. Então, não é normal também sermos eternos bebês. Não é assim? Qual é a expectativa? Que a gente nasce de novo, somos bebês, mas vamos crescer. Não é assim? Vamos avançar. Então, na Bíblia, quando a Bíblia vai falar sobre o padrão do exemplo, ela vai trazer isso em todas as esferas. Ela vai dizer para mim e para você que eu e você carregamos uma responsabilidade dentro da nossa vida. É ser o exemplo. Porque você não tem mais a desculpa de dizer, mas eu sou um pecador, mas eu estou praticando, certo? Não. Você nasceu de novo e você já está habilitado a ser um padrão. Você já está habilitado a ser um exemplo. As pessoas precisam olhar para você e dizer, rapaz, alguma coisa mudou. Sabe que quando a gente vai crescendo, quando a gente vai amadurecendo, coisas vão mudando em nós? É ou não é? A gente aprende a falar melhor, a gente aprende a andar melhor, sabe? Houve uma época na minha vida, não é a atual fase que eu estou vivendo, mas houve uma época na minha vida onde eu andava com um salto alto, escarpando dessa altura. Mas sabe que quando eu era bem nova, eu não sabia? E depois eu fui usando, e por muito usar, eu aprendi. Queridos, um modelo, ele é criado no espírito instantaneamente, nasceu de novo. Mas um padrão, ele precisa ser adquirido ao longo do tempo. Então, existe algo que o diabo está investindo forte na família. É a quebra do exemplo. O muito falar não vai fazer com que você tenha uma casa, uma família alinhada na Bíblia e na palavra. O muito falar não é a maneira com que Deus colocou para que a igreja cresça, a casa cresça, a família cresça. Não, desde o início ele está dizendo, olha, é pelo fazer, é pelo praticar, é por nascer de novo. Você está entendendo? E eu quero falar com você hoje que o padrão e o exemplo da sua vida é capaz de mudar toda a sua família. Não existe idade nem tempo para se tornar um exemplo. Nós nos tornamos um exemplo daquilo que eu aprendi, daquilo que eu decidi ser. Então eu quero dizer para você, se você tem filhos pequenininhos, se você tem filhos na adolescência, se você já tem filhos casados, se você já tem netos, não importa qual a estação, né? E você pode dizer, pronto, professora, deu ruim, porque eu nem sou casado, nem tenho filho grande, nem neto e nem nada. Eu quero dizer que você está na melhor fase. Por quê? Porque você pode ser um padrão do reino de Deus na família que você ainda vai formar. Você está entendendo? Deixa eu te dizer algo. Hoje eu sirvo ao Senhor no Rema, viajando muito durante o ano. Você sabe quem foi que me ensinou a montar as primeiras malas que eu ia para o Rema, da aula? A minha filha, que na época tinha 12 anos. Algumas pessoas conhecem Raquel, né, Raquel? A minha filha tinha 12 anos, 11 para 12 anos, quando eu comecei a viajar para dar aula. Ela era quem arrumava e me ajudava a arrumar a minha mala. Por quê? Porque ela tinha hábitos, costumes, padrões que eu não tinha. Olha só, uma pré-adolescente
que já tinha uma natureza e um comportamento que podia me ensinar. Eu quero dizer que você não é tão novo que você não possa ensinar os seus pais. E pais, você não é tão sabido que não possa aprender com seus filhos. O Senhor nos estabeleceu para sermos exemplo. E eu quero que você abra um pouco o leque, porque a sua família, ela precisa de você como exemplo e como uma referência, para que elas tenham uma inspiração dentro de casa e não fora. Porque fora pode ter inspirações que são muito boas associações, mas a probabilidade de erro é maior. O padrão de organização da sua casa depende do seu exemplo. Quem você está educando? Como você está apresentando os padrões do reino? O padrão do reino de Deus, queridos, é organização, é excelência, é comunicação perfeita, é timbre de voz. Fique tranquila, viu? Vai estar tudo certo. A gente vai sair daqui celebrando a família. Mas, amados, não dá para a gente ser igreja e querer jogar a nossa responsabilidade na conta de Deus. Porque Ele já fez tudo. O Espírito Santo já está dentro de mim e de você. E colocando dentro de mim e de você a possibilidade de aprender. A Bíblia vai dizer que se a gente não tem sabedoria, peça. Tem gente que nem tem sabedoria, nem pede sabedoria. E acha que vai poder viver uma vida, desempenhar uma vida sem tê-la. Se você for ler o livro de Provérbios, você vai ver o quão ela é importante. E o quanto a Bíblia diz, queridos, que sabedoria vale mais do que ouro e prata. Que sabedoria é o que a gente precisa buscar, porque deixa eu dizer uma coisa, ser um padrão da Bíblia para essa sociedade que vivemos hoje, a gente vai precisar de sabedoria e muita. Eu vou precisar, queridos, que a sabedoria reine na minha vida, para que eu possa mostrar para os meus filhos, para os meus netos, como é que a gente administra uma vida de prosperidade. Porque se eu entendo que eu já sou próspero, eu entendo que eu tenho um comportamento a zelar por ele. Não importa, amados, a renda que você tem. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de prosperidade. E quem é próspero se comporta como próspero, fala como próspero, administra as coisas como próspero, mostra dentro da casa que você é um aliançado com o Senhor e que aquilo que você tem nas suas mãos foi Ele que deu. Amém. E se foi Ele que deu, nós temos uma responsabilidade. Algumas pessoas estão vivendo, amados, famílias desorganizadas. No que diz respeito a alguns padrões, no que diz respeito a finanças, no que diz respeito às gavetas dos guarda-roupas. E está achando que viveram uma vida alinhada à palavra. Isso não tem a ver. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você é um exemplo do reino de Deus dentro da sua casa. A forma como você anda, eu não vou nem abrir muito leque aqui para falar do seu trabalho, nem falar da sua igreja, mas deixa eu dizer uma coisa. A forma como você se comporta dentro da sua casa vai espelhar áreas da sua vida. A vida como você leva, e às vezes você, não sei se você já ouviu falar por aí, né? Eu sei que aí, pessoas que vivem quase uma vida dupla. No trabalho, excelente. Organizado, é funcionário padrão. Dentro da minha casa, eu coloco roupa onde eu quero, eu coloco coisas onde eu quero, eu sou peso dentro da minha casa, porque alguém tem que estar arrumando o que eu desarrumo. E é uma vida de mentira. É uma vida dupla. Queridos, deixa eu te dizer, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, Ele está em você, Ele se move em você, onde quer que você esteja. Eu preciso ser um exemplo dentro da minha casa, porque o ministério que Deus nos confiou, amados, em primeiro lugar foi família.
Sabe, Deus, ele deu ao homem trabalho quando ele criou o homem. Criou o homem, criou todo o universo, né? Criou todo o cenário para o homem morar e disse ao homem: vá trabalhar, vá cuidar do jardim, vá nomear os animais, vá cuidar de onde você mora. E existem muitas vezes, mas uma quebra de padrão no nosso comportamento dentro de casa, e a gente quer botar na conta de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: ei, comece a transformação da sua família por você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não escute isso que eu estou lhe dizendo pensando: fulano devia estar aqui para ouvir isso. Porque se é você e eu que estamos aqui, amados, essa palavra é para a gente. Entende? Sabe, existe algo que vem sempre, e eu digo que isso veio como uma consequência do pecado. É a capacidade de perder algo chamado autorresponsabilidade. Deus procurou Adão e disse: Adão, onde é que você está? Adão, o que foi que você fez? Ele disse: foi a mulher que tu me destes. Tudo bem, só faltou ele dizer: a culpa é sua, que eu estava muito bem e você me deu uma mulher. Aí Deus vai falar com Eva e diz: e aí, Eva, o que foi que aconteceu? Foi o que você fez? Ela disse: foi a serpente. Sabe, queridos, algumas vezes está faltando estabelecer padrões básicos dentro da nossa casa, e a gente quer que Deus faça um grande milagre. Quer que Deus mude, transforme, coloque no lugar, alinhe coisas, mova coisas na nossa família, entre com a interferência divina. Mas o que está faltando de muito básico dentro da nossa casa é a nossa responsabilidade. Amados, fique tranquilo, o milagre quem faz é Deus. Não é você. Deixa eu lhe dar uma outra boa notícia nessa manhã. Você não é o Espírito Santo. Não é você que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos sim ser cooperadores de Deus. Eu preciso viver uma vida de evangelho, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios, abre aí por favor, 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios 10, versículo 31. Dez, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, diga assim, tudo, tudo para a glória de Deus. Amados, a Bíblia está dizendo: o que quer que você faça, você tem a responsabilidade de fazer para glorificar o nome de Deus. E as pessoas pegam isso e potencializam em coisas muito complexas. Mas se o simples fato de comer, você tem que comer para a glória de Deus, eu preciso ter cuidado com algo chamado glutonaria. Se o que eu como, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso ver como é que está o meu comportamento à mesa. Eu estou indo para o básico. Existem coisas que Deus vai entrar com uma interferência, mas porque Ele vai onde você não pode ir. Porque Ele faz o que você não pode fazer. Mas toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, Ele vai dizer para mim e para você: faça a sua parte, porque a minha já está feita. Nós estamos muitas vezes, queridos, negligenciando atos pequenos dentro da nossa casa, que é exemplo. Exemplo de oração é a sua vida.
É muito fácil, muitas vezes, a gente querer ajustar a vida do outro. É muito comum a gente ouvir porque meu marido não ora, porque meus filhos não oram, porque minha mulher não ora. Ei, faça a sua vida de oração algo intenso. Entende, amados? A lei comece por você. Ajuste coisas na sua vida. Eu tive uma vida, mas completamente transformada quando eu entrei no Rema. Porque quando eu entrei no Rema, eu comecei a compreender coisas que antes eu não compreendia. Mas a minha vida transformada não foi pela compreensão, foi pela prática. Não é assim? Porque é aquele que pratica a palavra. Então, às vezes a gente quer estabelecer alguns padrões do céu na nossa vida, na nossa casa, mas a gente vai esquecer coisas muito básicas. Ei, você precisa ter uma vida de disciplina dentro da sua casa para você ensinar o que é disciplina. Porque, queridos, aquilo que a gente ensina as pessoas até um certo ponto com a teoria. Mas é a nossa prática de disciplina que vai fazer com que as pessoas olhem para mim, para você e digam: eu quero ser como fulano. Eu quero fazer como fulano. Deixa eu te falar. Eu comecei a falar aqui de uma mala. Eu mandei uma foto para minha filha essa semana e disse a ela: filha, muito obrigado pelos primeiros passos que você me ensinou. Porque hoje o meu padrão de mala de viagem é completamente diferente de quando eu comecei há 10 anos atrás. Ela me ensinou, mas eu não fiquei no estágio que ela ensinou. Ela hoje liga para mim, ela vai chegar agora há pouco lá em Brasília, e ela liga para mim e diz: mãe, isso aqui, você acha que eu coloco desse jeito ou desse jeito? Eu disse: filha, arruma isso dessa forma e dessa forma. Por quê, amados? Porque os primeiros passos a gente aprende, o leitinho a gente toma. Mas eu não posso, queridos, ficar numa cadeira de balanço hoje, esperando que a minha mãe vá fazer uma mamadeira para mim de leite. Nós precisamos aprender. Família forte é a minha. Casa disciplinada é a minha. Mas não é porque eu mando as pessoas fazerem. É porque eu faço. É porque eu sou. É porque eu dou o exemplo. E pode ser que você seja o único dentro da sua casa a tomar essa atitude. Fique tranquilo. Porque você já está acostumada a remar contra um tsunami. Porque se você não tiver, queridos, você vai se perder rapidinho lá fora como igreja. Igreja, ela tem que remar contra o tsunami. Igreja tem que remar contra a maré de verdade, com braços fortes. Ser disciplinado dentro da sua casa, fazer a disciplina funcionar dentro da sua casa, depende muito mais de nós fazermos do que mandarmos. Porque o prato que você suja não é nada demais você chegar na pia e lavar. Tão pequeno gesto, mas fala tanto. Porque aquilo que você tirou do lugar, ei, bota no lugar. Você vai chamar a atenção de pessoas por causa da sua excelência. Mas não queira chamar a atenção só das pessoas lá fora. Queiram que as pessoas da sua casa digam assim: uau, que milagre é esse, você está fazendo isso? E você vai começar a pregar o evangelho dentro da sua casa, com a sua vida. Sabe, Jesus, quando ele estava aqui estabelecendo o ministério dele, queridos, ele ia para coisas muito pequenas. Ele ia para coisas básicas de costume. Ele ensinava os discípulos fazendo. Você não vai ensinar as pessoas só com a sua teoria. E muito menos no muito falar, amados. Sabe, existem pequenos gestos que refletem a sua nova natureza em Cristo. Aquele que tinha um timbre de voz, sabe, uma voz altiva, um nível de brutalidade. Precisa entender que nasceu de novo e que agora tem temperança. Hábitos precisam ser estabelecidos dentro da nossa casa, se a gente quiser ter um pedacinho do céu em casa. Esse negócio, queridos, de que a mulher é rixosa,
ela é pior do que uma goteira, do que um teto gotejante. Isso é bíblico. Então, muito reclamar, também tu não faz isso, também tu não pega aquilo, também tu devia fazer, porque também tu devia ir, porque também olha para cá, porque também... Ei! Quando a gente começa, amados, a estabelecer alguns limites, e a gente começa a agir, isso precisa funcionar na nossa vida. Exemplo, ser um exemplo é o padrão família de Deus. Ele disse, olha, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer uma outra coisa. Pronto, era só bom se fosse comer e beber. Porque aí comia e bebia para a glória de Deus, pronto, o resto estava liberado. Mas não está liberado. A Bíblia diz, quer você faça qualquer uma outra coisa. Fazei tudo. Rapaz, englobou muita coisa aí. Englobou um estilo de vida. Englobou uma forma de falar. Englobou uma forma de se vestir. Porque englobou, amados, algo, coisas que antes era fútil. Que a gente nem ligava para isso. Que era indiferente. Mas que agora eu coloco dentro de um padrão. E qual é o padrão? É Deus. Ele disse, faça para a glória dele. Ei, você tem que fazer, o nome dele tem que ser glorificado. Quando você estiver dentro da sua casa, naquele sábado, o casal, diga assim, o casal. E quando não for o casal, não diz, eu não sou casado, eu não estou, você faz só, você está entendendo? Mas quando é ali a família, ei, naquele sábado ensolarado que você tirou para fazer faxina na sua casa, você precisa entender, eu preciso deixar isso aqui para a glória de Deus. As pessoas estão acostumadas lá fora, queridos, a fazer isso por causa do outro. Você não serve na igreja por causa de ninguém. Você serve na igreja para a glória de Deus. Você não faz o seu padrão para você esperar tapinha nas costas. As pessoas estão esperando um reconhecimento humano. E o reconhecimento humano, ora tem, ora não tem. Agora a Bíblia não para, amados. Ela funciona. Ela funciona o tempo todo. Porque quando o nosso coração está alinhado, sabe aquelas coisas de memes que a gente escuta às vezes na internet? Ah, você fez aquilo ali e fiquei esperando a esposa olhar e elogiar. Ah, mas elogio é muito bom. Mas eu aprendi com o meu pastor Cleone que a gente não deve se mover por elogio. E nem parar por crítica. Então, se a nossa motivação é o elogio, na hora que ele faltar, a gente se desmotiva. Mas eu acabei de ler para você aqui uma boa motivação. Para você andar de excelência. Para você fazer tudo, queridos, sabendo isso aqui é para a glória de Deus. Eu organizo isso para a glória de Deus. Eu sou uma pessoa que tem disciplina. Eu tenho hora para me alimentar. Eu tenho hora para acordar. Eu tenho hora para dormir. Eu tenho hora para ler a Bíblia. Eu tenho hora para trabalhar. Eu tenho hora para parar de trabalhar. Você vai ensinar as pessoas dentro da sua casa. Você vai ensinar seus filhos, queridos, algo que muitas vezes durante uma jornada de vida a gente não aprendeu. Eu comecei a ouvir coisas quando eu estava no Rema, ouvindo, por exemplo, a matéria Família Cristã. E eu quero encorajar você, se preciso for, volte para a sala de aula. Vai ouvir de novo essa matéria. Se você já é graduado no Rema, eu estava conversando com a reverenda Adriana, você tem a oportunidade de você se aluminar e aí vai ouvir de novo. E entender qual é o padrão de Deus para a família cristã. Sabe? E a gente vai ter, queridos, um pedaço de Deus, do céu, se movendo dentro da minha casa. Como é, professora, que acontece isso? É assim um feixe de luz que entra dentro da minha casa? Não. É você sendo luz. É você sendo sal. Jesus disse, ei, é você o padrão do mundo. É você que vai iluminar, é você que vai dar o sabor, é você que vai preservar. Ah, mas qual o sentido que tem fazer isso para o mundo e não fazer isso para a nossa casa? Ser luz nas trevas. Deixa eu dizer, às vezes dentro da nossa casa, mas tem compartimento de coisas
que são verdadeiros alojamentos de demônio. Misericórdia, professor. Não, minha casa é toda crente. Não tem demônio dentro da minha casa, não. Queridos, eu não estou dizendo que tem demônio dentro da sua casa, não. Mas eu estou lhe dizendo que onde tem desordem, bagunça, falta de alinhamento, queridos, não é o padrão de Deus. E se não é o padrão de Deus, deixa eu te dizer, coisas dentro da sua casa podem estar travando toda uma vida financeira. Porque desorganização, desordem, bagunça, não precisa estar no caos da casa toda, precisa só de um canto. E eu estou lhe dizendo isso com toda a experiência ministerial. Eu estou dizendo a você, querido, que pessoas muitas vezes vêm nos procurar, casamentos destruídos, filhos completamente, desobedientes, uma desordem dentro de casa. E muitas vezes, amados, nos aconselhamentos, nós começamos a perguntar, tá, entendi toda a situação. Deixa eu perguntar uma coisa. Se você tem alguém na sua casa agora, tem. Deixa eu te perguntar, você pode pedir para essa pessoa abrir todas as portas do seu guarda-roupa e tirar uma foto e me mandar? Mas o semblante muda. Você pode procurar, você pode abrir na sua armário da cozinha, você pode pedir para a pessoa abrir todas as portas, tirar uma foto e me mandar? E essa pessoa já começa a entender, amados. E eu digo para essa pessoa, olha, eu estou dizendo algo que é só um exemplo, mas você sabe porque sabe o que é que precisa entrar em ordem. Sabe, queridos, nessa manhã Deus está querendo livrar pessoas aqui. Que estão se perguntando o que é que está acontecendo. Tanto que eu faço, tanto que eu oro, tanto que eu declaro a palavra, tanto que eu sirvo ao Senhor. E o que é que está acontecendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Coisas precisam entrar em ordem. Porque a ordem faz parte do reino de Deus. Você sabe quando foi que Deus fez o homem? Quando ele terminou de fazer todo o ambiente propício para o homem habitar. Ele não fez nada pela metade para o homem completar. Ele disse, está tudo pronto, agora façamos o homem. Pessoas querem organizar, amados, a vida espiritual do outro, a vida financeira da família toda, a vida, de trabalho, a vida externa, enquanto Deus está dizendo, comece a organizar as pequenas coisas. Essa fala, amados, que bolsa de mulher tem tudo dentro dela, cuidado. Porque muitas vezes o que tem da bolsa de mulher se chama desorganização. Papel velho de coisa que já pagou não sei quanto tempo. Ticketzinho que não sei o que do supermercado está lá dentro. O pessoal está rindo, eu vou olhar lá para a Adriana, que está lá à frente, né, Adriana? Não é assim, amados? Coisas, dentro da Bíblia é papel que um dia foi alguma coisa, está lá. E você vai juntando, e você vai acumulando, e você vai desorganizando coisas. E de repente parece que, a mente começa a ficar desorganizada, as saídas começam a sair da nossa frente, a gente não enxerga mais a saída, a gente não enxerga mais o que está acontecendo. Porque desordem nunca foi de Deus. Porque Deus é um Deus ordeiro, é um Deus de excelência. Amados, deixa eu te falar, a ciência hoje tem comprovado coisas na mente humana que é fruto de desorganização externa. E a ciência tem comprovado isso. Pessoas que têm muitas vezes pensamentos desorganizados é porque vivem num ambiente desorganizado. E deixa eu te falar, existe essa proporção no macro e existe a proporção no micro. Talvez você esteja aqui dizendo, graças a Deus, meu guarda-roupa está tudo em ordem, meus armários estão tudo bem. Mas deixa o Espírito Santo tratar com você, queridos. Porque um ambiente que não está devidamente organizado pode ser um quarto, aquele quartinho que fica lá, tudo que você tem aí, bota lá, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo, amanhã eu faço, depois eu faço. Deixa eu te dizer, pessoas que começam a ler um livro não conseguem terminar.
Pessoas que começam a fazer uma atividade e não conseguem concluir. E o diabo tem amarrado vida de crente, amado, com algo chamado procrastinação. Depois eu faço, amanhã eu resolvo, quando eu chegar, mês que vem, já que está no dia 20, deixa logo para o mês. E segunda-feira eu começo, mês que vem inicia. Já cheguei no semestre, deixa para o ano que vem agora. E o diabo tem travado, amados, ministérios. O diabo tem travado atitudes. O diabo tem travado sonhos. Para o ano eu resolvo, esse ano já não deu. Ei, tem gente aqui, queridos, que já desistiu de coisas que tinha programado para 2025. Já chegou no mês 6, 5, então já estou desistindo. Porque já passou um semestre. E o Senhor está dizendo para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Comece hoje a ajustar coisas. Coloque coisas no lugar. Amados, armários, guarda-roupas entulhado, queridos, de roupa que não se usa mais, objetos que não tem mais valor nessa estação para você. O acúmulo tem se estendido, sabe? Tem sido algo que tem sido estendido na casa de crente. Está ali acumulado. E não vira semente. E ocupa espaço. E aquilo que era um canal, um fluir de bênção, começa a virar entulho. E a vida vai se entulhando de coisas. O padrão de Deus, amados, é um padrão de organização. O padrão de Deus é um padrão de excelência. Busque excelência na sua vida, nos pequenos detalhes. Quando eu ouvia certas coisas, eu dizia assim, peraí, mas essa excelência eu só vou ter quando eu tiver dinheiro. Não vai ter, viu? Não vai ter. Amados, eu sou da fé. Eu creio numa vida de prosperidade. Mas eu também creio no padrão da Bíblia. Eu também creio no padrão de Deus. Coisas quando se mexem, coisas quando se move, amados. Move na sua vida em todas as áreas. Porque tudo em você é espiritual. Não é nada, sabe? O gnosticismo, há milhares, há centenas de anos atrás, ele trouxe algo para dentro da igreja que ficou sendo estabelecido. Não, isso aqui é natural, isso aqui é espiritual. Quem foi que disse isso? O gnosticismo é que separa essas coisas. Aí a Bíblia vem juntando tudo e dizendo, ei, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Agora, aquilo que não glorifica a Deus, amados, ou glorifica a carne, ou glorifica Satanás. Então, existem coisas na nossa vida que Deus está querendo mudar na nossa vida, para que a gente veja o reflexo disso nas pessoas que estão ao nosso redor. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim. O jardim é a casa. Aí eu não sei, sabe, qual foi a cultura, em que lugar se começou esse engano de Satanás, dizendo que essa responsabilidade é só da mulher. Essa responsabilidade, queridos, é de quem tem a consciência de que, ei, eu preciso zelar pelo que Deus me deu. Eu preciso cuidar do que Deus me deu, porque se eu for fiel no pouco, sobre o muito. As pessoas associam isso simplesmente a dinheiro. Mas se você for fiel numa casa, mas de 2 quartos, fique tranquilo, Deus vai colocar você numa casa de 5. Se você for fiel, queridos, em você cuidar, em você zelar pelo veículo que você tem hoje, fique pronto, Deus é especialista em lhe surpreender. Pessoas estão querendo avançar no nível intelecto. Pessoas estão sonhando com faculdades, sonhando com concursos públicos, sonhando com coisas lá em cima, mas está esquecendo de ser fiel no pouco, no que tem hoje. Deus trouxe você nessa manhã, mas para dizer a você, ei, aquilo que é da sua responsabilidade, Deus não vai fazer. Agora, queridos, quando você agarrar a responsabilidade de olhar para o que você tem nas mãos, Deus nunca pediu a ninguém nada do que já não tivesse nas suas mãos. Moisés, você tem o que nas mãos? Um cajado.
Ele diz, tá, pega esse cajado e toca no mar. Você acha que Deus precisava de um cajado para abrir o mar, queridos? Não. Bastava ali uma fala, bastava um sopro, bastava um haja. Mas Deus vai chamar Moisés. Deus vai dizer a Moisés, Moisés, olha, bate naquela rocha. Em outro tempo ele disse, fala com aquela rocha para jorrar água. Amados, o mesmo Deus que faz descer o maná, faz jorrar água, amado, de onde ele quiser. Sim ou não? Sim. Mas você percebe que Deus vai utilizar o que você tem na sua mão para potencializar aquilo que ele quer fazer na sua vida? 5 pães e 2 peixes. Você acha que Deus não poderia, mas fazer multiplicar, fazer aparecer, fazer... O que é que você acha que, ultimamente, lá na época de César, os peixes comiam moeda? E ficava feito hamster sem digerir, ficava guardado lá a moeda, só esperando os pagamentos para pagar o imposto? Não, amados, aquela moeda apareceu ali porque houve um haja. Pessoas aqui estão aguardando um milagre acontecer na vida financeira, na vida da família. Vai acontecer o milagre, amados. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que você tem na sua mão para você provocar esse milagre hoje? Para esse mês ser um mês extraordinário na sua vida. Para esse mês ser sobrenatural. O que é que você está disposto a fazer? O que é que você está disposto para fazer, mas para cooperar com Deus? O haja, o de repente, é com Ele. Mas Deus já colocou coisas na sua mão que de repente está entulhado, de repente está jogado, de repente está desvalorizado por você. E essa manhã, queridos, é a manhã de salvação para mim e para você. Porque quando Jesus disse, eu deixo para você a minha paz, Ele deixou shalom. Esse negócio, queridos, de quebrado, de fora do lugar, de desorganizado. Ei, esse não é o padrão de Deus para a sua vida. Não se conforme com nada. Não queira nada junto de você fora do padrão de Deus. Porque quando você disser, está tudo bem, está bom aqui, está bom, está bom. O azeite que multiplicou da viúva foi até quando tinha vasilha. Quando ela disse acabou, acabou. Então tem coisas que eu e você precisamos parar de se conformar. De estar remendando coisas. De estar guardando coisas, porque um dia poderá ser, será se eu vier usar novamente. Eu lembro, sabe, queridos, que meu esposo ele tinha uma mala de ferramentas de casa mesmo, alicate, coisas desse tipo. E certa vez, a gente estava arrumando lá umas coisas em casa. Faz muito tempo isso, muitos anos. E eu disse para ele, Silvio, tu sabes que isso aqui está fora de um padrão, né? Que essa caixa aqui, tu nunca vai ter a excelência do que tu pensa em comprar, em ter. Porque, rapaz, meia dúzia de ferramentas, tu não está dando conta de coisa, de guardar, de organizar. Eu acho que se tu melhorar isso aqui, rapaz, vai dar bom, vai ser legal. E aí a gente começou a pensar e eu só falei isso aí e fui cuidar da minha vida. E aí um dia, ele foi lá e a gente arrumou, ele disse, olha, eu estava pensando em botar isso aqui, uns pregos lá, quando abriu tinha mais prego na caixa do que tudo, né? E começou a organizar e ficou, e eu disse a ele, rapaz, é isso mesmo, vamos mudar coisas aqui. E isso é um exercício todo dia, tá? Isso é coisa todo dia que a gente faz. Mas não deu 6 meses. No final do ano, ele ganhou de presente uma caixa, uma mala, na verdade. Essa mala deve ter pelo menos uns 80 centímetros por 70, grande, uma mala grande. Que abria mesmo, não era uma maleta, não, abria como uma mala. Queridos, ferramentas, que até hoje eu acho que tem coisa que ele não sabe usar. Linda, coisa mais linda. E a pessoa somente disse assim, rapaz, eu passei ali, estava pensando o que é que eu queria te dar de presente de final do ano. E eu fui guiado mesmo, o Senhor me deu, não sei nem se tu usa. Quando eu abri, eu só fiz olhar para ele. Coisas que ele desejava há muito tempo, amados. Só porque valorizou coisas que já tinha. A grama verde não é a do vizinho, é a sua.
Amém. A casa, amados, abençoada é a sua. Amém. Então tem coisas, amados, que a gente precisa mesmo estabelecer como um padrão na nossa vida. A gente está acostumado, amados, a ouvir coisas de família, onde Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele não vai fazer, Ele já fez. E Ele continua fazendo, porque a palavra continua funcionando. Agora tem coisas que se eu e você não se levantar para fazer, eu e você não se posicionar para fazer, ei, não vai acontecer. Amém? Agora o contrário é verdadeiro. Se você se posicionar e decidir, ainda este mês, a partir de amanhã, inicia uma semana. E quando eu chegar na minha casa, eu vou começar com um olhar clínico dentro da minha casa. Eu vou começar a olhar a minha casa de uma forma que eu nunca olhei. Eu vou começar, de repente, a olhar a casa da minha mãe como eu nunca olhei. E eu vou começar a me posicionar. Eu vou começar a agir, eu vou começar a fazer. Eu vou começar a organizar. Eu vou começar a me mover. Não espere elogios. Não espere uma motivação, um anjo de luz para chegar até você, para lhe impulsionar para isso. Mas comece a provocar o seu milagre. Você já tem fé para isso. Deixa o Espírito Santo guiar você, queridos. E você se mover por coisas. Volto a lhe dizer, não tenha expectativa de que alguém que não está aqui vá fazer. É você que está recebendo a palavra. É você que tem que começar a agir. É através da sua vida. Basta um crer, amados. Basta um se posicionar. E você vai ver uma casa transformada. Você vai ver presentes inesperados chegando na sua vida. Você vai precisar olhar coisas, amados, que já passou a estação de estar com você. Está fazendo o que na sua casa? Tira isso, deixa o novo entrar. Tem pessoas que dizem, eu não vou tirar isso aqui porque está velho ou está quebrado, porque eu não tenho dinheiro para botar outro no lugar. Quem disse que você precisa de dinheiro? Você precisa da palavra. Eu já coloquei, querido, o sofá do lado de fora da minha casa. E disse, aqui eu não fico mais. Peguei um tapetinho, botei no lugar. Fui na Narciso, comprei umas 4 almofadas. Eu digo, pronto, vai sentar todo mundo na almofada. Mas naquele sofá eu não sento mais. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Milagres extraordinários nós passamos a viver dentro da nossa casa. Porque aquilo que estava sem tampa, para mim não servia mais. Eu disse, está fora. Porque o que estava só trincado na beirinha. Aqui é bom que todo mundo sabe que é beirinha, né? Estou em casa. O que estava quebrado na beirinha, eu disse, isso aqui não é Shalom. Não quero. Ah, mas deixa o milagre se mover para encontrar você. Deixa a palavra funcionar. Creia na palavra, amados. Se o Senhor disse sobre a sua vida é Shalom, não queira diferente do que isso. Existe um padrão de Deus para a sua vida. Olhe para Ele, olhe para a palavra. É melhor, amados, você não ter e crer para ter novo, bom, moderno, do que você estar ali olhando para um negócio quebrado e pensando, ah, se eu tivesse dinheiro, ah, se eu pudesse comprar. Não, quando as coisas melhorarem, você vai entender que você vai estar declarando muito mais contra a palavra do que a favor dela. E algumas declarações, amados, elas têm que ser mesmo fruto de um posicionamento. Se não é de Deus para a minha vida, eu não quero. Se não está dentro do padrão de Deus, eu não quero. Ah, eu não quero, aí vou comprar amanhã com o dinheiro que eu não tenho. Porque eu tenho um negocinho desse tamanho, um plásticozinho assim, ó, que funciona na minha vida. Isso não é dinheiro, tá? Eu quero dizer a você que isso é crédito, isso não é dinheiro. Deus vai dar dinheiro a você. Amém, amém, amados? Agora você precisa de um posicionamento. Você e sua casa vai servir ao Senhor com excelência. Deixe o milagre se mover até você.
Deus tem coisas para transformar a sua vida. Amém, queridos? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Diga assim: eu sou luz. Diga: na minha casa. Diga: eu sou sal na minha casa. Você pode ficar de pé, por favor? Obrigada. Sabe, queridos, algumas palavras eu ouvi, eu aprendi ao longo de uma vida cristã. E eu precisava me posicionar nela. E esse posicionamento, ele teve que passar por algo que também é divino, chamado arrependimento. Às vezes a gente só fala em arrependimento do pecador, como se nós, que somos corpo de Cristo, a gente também não precisasse passar por alguns momentos onde a gente precisa rever nosso posicionamento em Deus e pedir mesmo perdão ao Senhor por algumas coisas que muitas vezes nós temos feito desalinhado com a palavra. Um som aumentou agora, viu? Pastor. Alguns posicionamentos, queridos, a gente precisa ter diante do Senhor. Eu aprendi, amados, a ser guiada pelo Espírito. E toda a minha vida começou a mudar, as escamas caindo, porque eu ouvia a palavra e me permitia ser guiada. Sabe, certa vez eu estava chorando na sala da minha casa. E eu dizia: Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Trabalho o mês inteiro. Tem aí funcionário para pagar, conta para pagar. Mais um mês está começando e eu vou fazer o quê? A conta não fecha. Eu não sei mais o que eu faço. Eu sou dizimista fiel. Eu sirvo na minha igreja local. Sabe, e eu lembro, queridos, que eu estava chorando, porque eu achava que choro resolvia. E eu comecei a falar com o Senhor. E sabe, o Espírito Santo de Deus disse a mim: se levante e vá lá no seu guarda-roupa. Rapaz, eu me levantei animado. Eu disse: já sei. Deve ter um dinheiro lá que eu esqueci. A provisão chegou. E eu saí. E fui no meu guarda-roupa, abri o guarda-roupa. Eu disse: pronto, Espírito Santo, está aqui. Só ele que podia achar, né? Porque o estado que estava, eu não achava era nada ali dentro. E o Senhor começou a dizer a mim: comece a tirar coisas daí. Comece a colocar na sua cama. E eu parei, amados. E eu ia tirando ali. Eu disse: não, eu vou achar. O Espírito Santo está me guiando. Eu achava mesmo que eu ia encontrar, sabe? E você sabe o que foi que eu encontrei? Eu encontrei roupas minhas na etiqueta, que eu não tinha usado ainda. Eu encontrei objetos. E aquilo foi passando como um filme na minha mente. Objetos que eu celebrei porque comprei, desejei comprar, e eu não tinha usado, ou usei só uma vez. E o Espírito Santo começou a dizer a mim: olha aí onde é que está todo o dinheiro que você precisa para resolver suas coisas. Queridos, naquele momento foi uma tarde na minha casa. Eu comecei a tirar coisas, eu comecei a mexer em coisas, eu comecei a lembrar de coisas, e o Espírito Santo começou a trazer coisas ao meu coração. E eu comecei a entender que eu estava sendo negligente. Eu comecei a entender que eu precisava alinhar coisas na minha vida antes de jogar na conta de Deus. Eu queria que Deus fizesse, mas quanto mais Deus fazia, menos eu fazia. E chegou um ponto, queridos, que eu sentada na minha cama, de frente com aquele guarda-roupa, eu comecei a chorar. E eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Eu parei de pedir dinheiro. Eu parei de pedir provisão. E eu comecei a pedir perdão a Deus, porque eu comecei a entender: Deus me deu tanto. Olha quanto eu tenho. E olha o que eu estou fazendo. Não era coisa recente, eram coisas antigas. E eu comecei a separar, querido, separar. Sabe, tem uma matéria do Rema que eu ministro que é vida de prosperidade. E eu passo isso nos slides que eu tenho. Eu tenho fotos.
Porque o que eu estou dizendo para você aqui não é uma história fictícia, não. Eu estou compartilhando e abrindo meu coração para você de algo que eu vivi. E pessoas têm sido impactadas e transformadas com um testemunho da arrumação de um guarda-roupa. Porque não é sobre objetos, querido. É sobre um posicionamento. Eu olhava para aquele guarda-roupa e o meu discurso era: eu preciso de um maior. Um dia eu vou ter um maior. Um dia Deus vai me dar uma casa maior. E eu acho que Deus olhava e dizia: filha, se eu te der maior, você vai acumular mais. Sabe, existem momentos que a gente precisa dar as mãos ao Espírito Santo e pedir mesmo para Ele nos guiar para a nossa própria vida, nos direcionar para nossas atitudes, para que a gente pare de colocar conta na conta de Deus e comece a entender: eu preciso mudar, eu preciso me posicionar. Isso não é falta de fé, queridos. Isso não é, sabe, não é falta de humildade. Isso não é falta da palavra. É não. Isso muitas vezes é um encontro que nós precisamos ter junto com o Espírito Santo, com nós mesmos. Não é o diabo condenando, é o Senhor ajustando. Atitudes que começam pequeno. Daqui a pouco, como eu tirei tudo aquilo, eu comecei a limpar, eu olhava para o lado, sabe, e tinha uma montanha assim. E o Senhor dizia: plante e você vai colher. E quando você colher, cuide da sua colheita. E cada vez eu dobrava aquilo ali, eu deixava e eu olhava para aquele guarda-roupa que antes não tinha espaço para mais nada. E eu via espaço. E o Espírito Santo dizia a mim: assim como você está vendo coisas livres aqui e espaço liberado, eu estou liberando coisas na sua vida. Amados, eu agarrei aquela instrução e eu decidi ali, diante do Senhor, que a minha vida nunca mais ia ser a mesma. Que eu jamais iria negligenciar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Que eu ia cuidar, que eu ia considerar, que eu ia amar. Porque Deus tem coisas, amados, para fazer neste lugar. Para fazer através da sua vida. Para fazer através da sua vida para a família, para a sua igreja local. Mas Ele vai precisar que eu e você, a gente tenha uma atitude, um posicionamento de viver um padrão segundo a Bíblia. Fique tranquilo, essa palavra funciona. Ela não volta vazia. Alinhe a sua vida, viva você o Evangelho e esteja pronto para o sobrenatural de Deus. Esteja pronto para o mais. O Senhor, Ele é especialista em te surpreender. Um coração contrito, queridos, o Senhor, Ele não despreza. Naquele dia eu disse ao Senhor: Pai, eu quero me encontrar no lugar confiável. Eu quero me encontrar no lugar de obediência. Eu quero ser guiado para tudo na minha vida, inclusive para os recursos que você me dá. E eu quero pedir ao louvor para me ajudar num louvor de adoração. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e que você deixasse, se permitisse mesmo, o Espírito Santo falar com você, mostrar a você. Não existe nada bom que não possa ser excelente. Não existe nada excelente que não possa ser extraordinário. E Deus nessa manhã quer provocar um rompimento, queridos, neste lugar e na sua vida. Um rompimento onde coisas ajustadas, devidamente alinhadas, vai colocar você no centro da vontade dele ainda mais. Coisas que estavam previstas para você fazer daqui a um tempo, o Senhor acelerando para já. O Senhor trazendo hoje para você, por causa de um coração alinhado. Talvez você esteja aqui e você diga: Espírito Santo, essa palavra ela é para mim. Se é hoje para você, eu quero te encorajar a você pedir perdão a Ele. Se alinhar com Ele.
se posicionar com Ele. Pedir a Ele, Espírito Santo, sabe, o salmista dizia: Pai, sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho tortuoso e endireita as minhas veredas. Deus quer mudar completamente o cenário da sua vida. Uma vida boa ficando excelente. Uma vida excelente ficando extraordinária. Amém. E quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. E quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche. Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória. Sabe, queridos, há uma estação aberta. Há uma oportunidade de fazer novo, fazer diferente. Há um novo olhar. Sabe, eu vejo como se o Senhor estivesse trazendo para você um novo olhar para dentro da sua casa. Um novo olhar para seu comportamento. Um novo olhar para seus pensamentos. Um comportamento alinhado no padrão do reino. Não esperando de homens, não esperando de outros, mas considerando a palavra. Sabe, Deus quer abrir uma estação mais de prosperidades em todas as áreas. A igreja está vivendo os últimos tempos dela aqui na terra. E Deus tem algo, queridos, para fazer através da igreja. E Ele está contando com um povo, mas alinhado à palavra. Uma igreja que faça tudo para a glória dEle. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer uma outra coisa. Não negligencia, mas aponta para a glória dEle. A sua casa glorificando a Deus. As suas finanças glorificando a Deus. A sua fala, o seu comportamento, o seu olhar glorificando a Deus. A sua alimentação glorificando a Deus, amados. Uma vida de paz. Uma vida que o fruto do Espírito esteja tão evidente, que longanimidade vai passar a reinar dentro da sua casa. Uma paciência, queridos, uma tranquilidade. Um nível de tolerância que só pode ser no Espírito. Porque a tolerância do Espírito, ela impõe limites. A tolerância do Espírito, queridos, ela tem fronteiras. Mas ela se manifesta através do amor. Você amando a sua família, você amando a sua casa, estabelecendo um padrão de excelência. A fé, ela opera pelo amor.
E você amando a sua família, servindo a sua família, tirando, queridos, aquilo que não representa o reino, aquilo que não fala do reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, antes de você tirar o material, ei, tira de dentro primeiro. Tira de dentro. Tira hábitos de dentro. Começa a fazer diferente, não pelo outro. Ei, sujou, limpa. Tirou, coloca no lugar. Desorganizou, organiza. Para de ser peso. Começa a ser alívio. Porque você vai ser alívio no seu trabalho, você vai ser alívio na igreja, você vai ser alívio, amados, na sua família. Aí você diz: mas Jaldenise, eu faço já isso na minha casa. Aliás, eu vivo para fazer isso na sua casa, na minha casa. Deixa eu te dizer, muda o olhar, porque você está fazendo para o homem. Começa a fazer agora para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E você vai olhar que fazer é prazeroso. Fazer é leve. Fazer, queridos, traz resposta para a tua vida. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. De repente, amados, de repente, num tempo de colheita. Num tempo de colheita. Porque até hoje pode ser que você só fez. Mas a partir de hoje, você está mudando isso. E você entende, eu estou plantando. Eu estou sendo obediente. Eu estou sendo negligente e diligente. Eu estou sendo atenta à palavra. Ei, não é sobre o homem, é sobre o Senhor. Ei, não é sobre os meus filhos, é sobre a palavra. É sobre a palavra. Eu faço para a glória de Deus. Eu limpo para a glória de Deus. Eu organizo para a glória de Deus. Eu alinho para a glória de Deus. Eu sirvo para a glória de Deus. Sabe, não é sobre você trabalhar e ganhar um salário no final do mês. É sobre você trabalhar para a glória de Deus. Deus tem confiado você naquele lugar, naquele tempo, fazendo isso. E você pode ter sonhos, e o Senhor colocando visões em você de crescimento. E você dizendo: eu vou chegar lá, mas vou ser fiel aqui. Eu vou olhar para lá, mas eu vou ser fiel aqui. E porque a gente coloca, queridos, o foco na palavra, nós temos a certeza, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. É você fazendo e pensando, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Tira o peso, queridos. Nós estamos acostumados a ver pessoas dizendo: eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Porque o meu marido não faz, porque a minha esposa não faz, porque os meus filhos fazem. Tira o foco das pessoas. Coloca na palavra. Ela funciona. Amém, amados? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã. Obrigado porque a sua palavra, Pai, ela é vacina para nossas vidas. Ela é remédio para nossas vidas. Ela é nutrição para nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo. Você é um bom mestre. Você é aquele que nos conduz por toda a verdade. Você não nos deixa enganado. Obrigada por uma nova estação aberta, Senhor, nesse lugar. Obrigada por um novo tempo estabelecido. Obrigada, Senhor, por famílias consolidadas na sua verdade. Nós declaramos, Pai, a tua vontade sendo alcançada na nossa casa, aqui na terra como é no céu. Aqui na terra como é no céu. O nível de comunicação, Pai, tão afiado, Pai. E os olhos do entendimento da nossa família bem abertos, considerando aquilo que você fez por nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que você nos acrescentou nessa manhã. Seguiremos no propósito. Seguiremos no propósito, Pai, sabendo que a sua palavra continua trabalhando por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ao pastor Guilherme, meu muito obrigado mais uma vez. A reverenda Adriana.
Né? Vocês sejam abençoados, queridos, na prática da palavra. Amém?